Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joinhas, Fábio Joinhas, professor de atualidades de vocês, e hoje aqui eu estou para a nossa primeira aula de atualidade, que tem como título Direitos ou Privilégios. Mas antes de falar sobre a aula em questão, eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina. Então vamos lá. A disciplina de atualidades é uma disciplina que ela não está colocada como uma disciplina a ser cobrada diretamente pelo manual do candidato. Se você abrir lá no site da COPS, da UEL, não vai ter uma aba só para atualidades. O que acontece então? Essa disciplina ela é cobrada de uma maneira interdisciplinar. Então, qualquer disciplina, seja artes, geografia, química, biologia, pode envolver algum assunto da atualidade, beleza? Então, as nossas aulas aqui no cursinho tendem a preparar vocês para entender problemáticas atuais, como elas se relacionam com o meio no qual nós vivemos e também como elas se relacionam com uma matéria em específico, por exemplo, biologia e matemática. Beleza? Dito isso também, é importante vocês lembrarem que nós não temos uma apostila de atualidades. Nós não temos exercícios de atualidades, tá? Eu posso até montar alguns exercícios em algumas aulas, mas infelizmente não são todas que é possível fazer isso, tudo bem? Então, aonde vocês vão encontrar uma maneira de treinar atualidades? Nas redações. Fazer redação com o tema de atualidade é imprescindível, tá bom? Principalmente porque é na redação que a atualidade é mais cobrada. Tudo bem? Tanto é que lá no final do ano, eu e o pessoal de redação trabalhamos juntos, né? Para fazer sempre redações baseadas em temas de aula que eu vou ministrar. Beleza? Falando então sobre mim rapidinho, eu sou aluno da UEL, eu sou aluno de medicina da UEL, estou no quarto ano e sou professor aqui do cursinho há algum tempo, na verdade, né? Já dei aula de biologia e agora estou dando aula de atualidades, tudo bem? Eu tenho que usar esse fone grande aqui para falar com vocês porque o microfone do computador é um pouco ruim, então eu prefiro usar esse que tem menos ruído e tudo mais, beleza? Enfim, minhas redes sociais estão aí, sintam-se à vontade para entrar lá, para mandar dúvidas e perguntar alguma coisa. Eu já dei uma aula de conteúdos básicos sobre matemática, tudo bem? A unidade 1, na verdade, de conteúdos básicos, e muitos alunos e alunas vieram tirar dúvidas comigo, perguntar sobre questões, coisas a mais do que eu ministrei na aula. Isso é muito importante, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês venham, tirem as dúvidas, deem sugestões e também façam as críticas, beleza? Podem deixar comentários aqui embaixo também, que aí eu vou ler e se tiver alguma coisa para melhorar, a gente vai trabalhando junto, beleza? Então, começando a aula de hoje, ela tem como título Direitos ou Privilégios, tá? Essa aula, na verdade, é um tema atual, mas, na verdade, ela vai embasar os temas futuros, tudo bem? Que no qual a gente vai discutir principalmente essa questão de direito, tudo bem? E, falando sobre questões de direito, eu não poderia falar, então, do cilindro de Ciro, que é essa imagem que aparece aí para vocês. O que é o cilindro de Ciro? O cilindro de Ciro, ele é uma rocha com escritos da época da Mesopotâmia, mais de 530 anos antes de Cristo, né, que tratam da questão do rei da Mesopotâmia, no caso Ciro, tudo bem? E dentre os dizeres que estão cravados na pedra, tem algumas coisas relacionadas aos direitos das pessoas, dos civis, né, dos súditos, no caso ali do rei, tudo bem? Então essa foi a primeira, entre aspas, proclamação de direito que nós temos notícia, ok? Mas isso evoluiu muito, né, mudou bastante com o passar dos anos. E até chegar no ponto que nós temos hoje, uma Constituição contendo os direitos, né, e os deveres. E se você não seguir a Constituição, o que você tem que fazer para voltar a ser sociável, vamos colocar assim. E a gente pode até criticar isso mais tarde. Mas, enfim, o que eu quero abordar hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi proclamada em 1948 e ela foi proclamada junto com esforços tanto dos Estados Unidos quanto da antiga União Soviética, né, e de outros países também, obviamente, que venceram a Segunda Guerra Mundial, tudo bem? E ela veio com o intuito de promover a paz no mundo, né? Então, quais seriam os direitos básicos a todas as pessoas, não importa a sua nacionalidade, credo, raça, enfim. Quais seriam os direitos básicos? E daí, dentre as diversas coisas que foram discutidas, algumas delas foram pautadas nas 4 liberdades. As 4 liberdades são temas que um antigo presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele falou um pouco, né, em um discurso que ele fez. Beleza? No caso aqui, até a primeira-dama que está segurando um jornal falando da proclamação dos direitos humanos, dos direitos universais, em espanhol. Mas, enfim. Essas aqui são as 4 liberdades, então. Liberdade de expressão, liberdade de viver sem penúria, ou seja, viver bem, viver sem sofrimento, liberdade religiosa e liberdade de viver sem medo. E só
pensando aqui sobre essas 4 liberdades, a gente já pode falar de temas relacionados à atualidade, como, por exemplo, viver sem penúria, cargas trabalhistas exaustivas, né? Trabalhar 12, 14, 16 horas por dia não entra aqui, né? Liberdade de expressão. A gente vê que dependendo do país, por exemplo aqui no Brasil, quando nós tivemos a ditadura militar, né, nós não tínhamos liberdade de expressão. Liberdade religiosa, né, a gente vê que algumas religiões, no caso do Brasil, principalmente as religiões de matriz africana, não têm essa liberdade religiosa. Ou se a gente for para alguns países do Oriente Médio, nós temos impasses envolvendo religiões, né? Viver sem medo, né? A gente vive com medo, principalmente agora numa situação de pandemia. Então, assim, a gente pode ver brevemente que esses direitos, né, essas 4 liberdades, elas não estão sendo seguidas à risca, né, como assim poderíamos dizer. Mas, enfim, elas são as bases, né, para que os direitos de todos os países sejam feitos, elaborados. E no Brasil, como funciona então, né? No Brasil nós temos essa noção de direito básico, que é algo inerente à vida, que para você ter uma vida minimamente digna, você precisa ter todos esses direitos bem certinhos, bem delimitados, tudo bem? E na nossa Constituição, que é lá de 1988, precisaria ali dar uma atualizada, mas ela já no seu artigo 5º, ela já fala sobre isso. Inclusive, gente, eu até coloquei esse artigo para lembrar vocês desse artigo, tá? Quando você for citar algum artigo na sua redação, em uma resposta discursiva, citar esse artigo é um artigo coringa, né? Ele serve para muita coisa, tudo bem? Ele é bem grande, na verdade, bem extenso, e eu coloquei só essa primeira frase dele que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí eles descrevem os termos, né? O primeiro termo, por exemplo, que eu quis pegar é: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Só isso a gente já vê que não está sendo feito, né? Só isso a gente já vê que tem as desigualdades de gênero, homens recebendo muito mais do que mulheres pelo mesmo serviço, mulheres tendo carga de horárias dupla, tripla, enfim, já é uma problemática. Mas eu não estou aqui para problematizar todo o artigo 5º, eu estou aqui para falar entre a relação de direito e privilégio, né? Mas, em resumo, o direito básico é aquilo que são coisas básicas da vida, né? Uma vida digna, aquilo que você não consegue viver sem. Então, comida, alimentação, educação, segurança, uma moradia, né? Então, assim, são coisas básicas, todo mundo deveria ter, e ter isso ou não é o que é importante a gente discutir, tudo bem? Agora, falando de privilégio, segundo o dicionário online, que é esse que eu coloquei a imagem pra gente, privilégio é o quê, né? Privilégio é um direito, na verdade não é tanto um direito, mas enfim, é um direito, uma vantagem, uma prerrogativa válidos apenas para um indivíduo ou um grupo, em detrimento de uma maioria, né? Por extensão, enfim, não interessa isso pra gente. Mas, o privilégio, então, ele está relacionado a isso aqui que eu quero que vocês entendam: detrimento de uma maioria. Então, é um pequeno grupo que detém grandes coisas, grandes dinheiros, por exemplo, né? E uma maioria que não detém nada, né? E essa maioria só está nessa situação porque esse outro grupo tem muita coisa, né? Tem um meme na internet que foi aqui colocado numa situação do filme Harry Potter, né? Vocês podem dar uma olhada depois. Mas assim, quando a gente fala de privilégio, algumas características são inerentes ao privilégio, né? Quais são elas? Questões de luxo, né? Sabe aquela coisa que você fala que é um luxo mesmo e que não é básica a vida? Por exemplo, todo mundo tem direito a uma locomoção, né? A gente tem que se locomover pela cidade, a cidade é o nosso direito, tudo mais. Mas assim, eu consigo fazer essa locomoção com um carro, com uma moto, de ônibus, né? Se, por exemplo, no Lago Igapó eu consigo dar a volta no lago com um carro, né? Mas eu preciso realmente de um helicóptero para andar na cidade? Eu preciso de uma lancha para atravessar o Lago Igapó, né? E quanto que custa essas coisas? Principalmente o helicóptero, que é muito mais caro, né? Porque, assim, se eu tenho esse bem, que é um bem de consumo, mas se eu tenho esse bem de consumo, muito provavelmente outras pessoas estão tendo um detrimento em relação à sua capacidade de andar pela cidade, né? Enfim, a gente vai chegar lá. Então, pense bem, questões de luxo, questões de detrimento de uma maioria e principalmente é uma relação de poder social para manutenção de desigualdades, né? Então, quando a gente fala de privilégio, a gente está falando de poder social, né? Uma pessoa, ela só é privilegiada porque ela detém, em alguma maneira, o poder social inerente àquele país, àquele bairro, né? Àquela sociedade.
E principalmente, por que, que o termo privilégio hoje ele tem sido tão comentado? Por conta da banalização desse tema, que eu vou chegar lá no final da nossa aula, beleza? Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de privilégio, a gente não pode usar de uma culpa individual. Então, eu não posso apontar meu dedo para você e falar que você é privilegiado sem avaliar a situação social. Né? Eu não posso apontar meu dedo para você e falar que você é o culpado do privilégio, quando, na verdade, é uma sociedade que constrói algo, né, uma sociedade que é construída a permitir que você tenha esse privilégio. Entende? Então, assim, essa culpa individual não deve ser usada, né? Quando a gente não deve fazer uma redação, por exemplo, e culpar indivíduos de privilégio. Não é assim que a situação funciona. Ou você não deve olhar o seu amiguinho ali e falar que ele é culpado porque ele tem privilégio X ou Y. Não é assim. A gente tem que avaliar de uma situação macro, né? A gente tem que avaliar de uma situação política, social. E agora, então, falando dessa questão do esvaziamento do termo privilégio, né? Esse esvaziamento ele se deu por conta do avanço das desigualdades sociais, né? O que significa? Significa pessoas, né, com muito pouco dinheiro, trabalhadores braçais, trabalhadores de serviço, prestação de serviço, né, entregadores, serviços gerais, professores, né, profissionais da área da saúde, ganhando muitíssimo pouco dinheiro, então, como vocês podem ver, uma pouca quantidade aqui, e outros trabalhadores, né, ganhando muito dinheiro. Então nós temos aqui um desbalanço, uma desigualdade, ok? Né? Essas pessoas às vezes ela nem trabalha, né? Essas pessoas aqui às vezes ganham isso daqui de herança, por exemplo, né? Na maioria das vezes é assim, na verdade. Mas enfim, quando a gente está falando disso, então, a gente tem que pensar que o avanço das desigualdades sociais, essa discrepância, né, entre os dois extremos, que faz com que o termo privilégio seja banalizado. Porque pensa comigo, de um lado da balança eu tenho uma pessoa extremamente pobre, uma pessoa que não tem direito a nada, uma pessoa que não tem nem comida no prato, né, não tem saneamento básico, não tem nenhum teto para morar. Do outro lado eu tenho uma pessoa extremamente bilionária, eu tenho uma pessoa que vive em casas luxuosas, mansões, castelos, enfim. E no meio, eu tenho o meio termo, né? Eu tenho aquela pessoa que tem todos os direitos básicos. Então, tem uma escola boa, tem uma saúde boa, até consegue pagar um plano de saúde, tem um carro, tem um computador, né? Enfim, não passa fome, tem uma casa, tá tudo certo. Essa pessoa tem todos os direitos básicos. Daí que eu quero que você pense comigo. Quem aqui é privilegiado? A pessoa do extremo da riqueza, que tem tudo, e tudo exageradamente, ou aquela pessoa que tem tudo, mas tudo aquilo relacionado ao bem-estar social, né? Aquilo que é literalmente o básico para ela viver. Eu quero que vocês entendam que o extremo, né, o extremo da riqueza é o que a gente deveria chamar de privilegiado, né? Por isso que ocorre um esvaziamento do termo, porque nós, hoje em dia, observamos as pessoas usando esse termo privilégio para aquelas pessoas do meio termo, para aquelas pessoas que têm o mínimo para a vida, né? Quando, na verdade, não é assim. E quando a gente fala desse esvaziamento, entra a questão de culpar pessoas, né? Essa culpabilização, que é como eu falei no slide anterior. Eu olhar para você e falar, ah, então você tem uma casa, então você é privilegiado. Ah, então você tem o que comer? Não, você é privilegiado. Ah, então você anda na rua e não tem medo de ser estuprado, ou assaltado, ou agredido por conta da sua sexualidade ou cor. Ah, então você é privilegiado. E não, nada disso remete a privilégio. Por quê? Porque isso eu estou olhando de uma esfera individual. Eu estou olhando única e exclusivamente para você enquanto pessoa. Eu não estou avaliando o todo, eu não estou avaliando a sociedade que promove essa desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, tá? Então, eu tenho que fazer avaliações no macro, olhando um todo, né? Eu posso apontar o seu privilégio, eu posso falar, ó, fulano, você é privilegiado no ponto de que, por exemplo, você é homem, né? E aí você não sofre as agressões que as mulheres sofrem, né? Mas a culpa não é sua de ser privilegiado, isso que é importante, a culpa não é sua, a culpa é de uma sociedade que faz com que mulheres sofram única e exclusivamente por serem mulheres, né? Então, a gente tem que partir desse ponto, não é de culpar o indivíduo pelo privilégio que ele possui, né, mas sim culpar a sociedade pela outra pessoa não ter aquele direito básico que o pessoal aqui está chamando de privilégio. Porque, por exemplo, andar na rua sem medo de ser agredido, né, por conta do seu gênero, não é um privilégio do ponto de vista individual, porque a gente está pensando aqui em direitos básicos. Todo mundo tem o direito de andar na rua sem ter o medo de ser agredido, né? Inclusive uma daquelas 4 liberdades que eu falei, a liberdade de viver sem medo. Agora, se a gente vê que uma sociedade ela promove a agressão de mulheres, né, principalmente relacionados a abuso sexual, a gente vê aqui uma situação de disparidade, né,
estrutural, não é uma disparidade individual. Tudo bem? Eu sei que é meio confuso, porque às vezes a gente mistura o individual e o coletivo e vira uma bagunça, e a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso, né? A gente está falando aqui de uma esfera maior, grande, ampla, né? E não de uma única pessoa. Tudo bem? Continuamos. E um outro ponto aqui é referente a essa coisa de burguês, entre aspas, né? Por quê? Coisa de burguês, gente, só pode ser acessada por burguês. Quem é burguês? Daí vocês vão ver na história, na sociologia, as definições que esse termo burguês teve durante a vida humana, né? Durante a história e nossa espécie. Mas, aqui, pensa numa pessoa extremamente rica. Vamos simplificar esse termo, tá? Pensa numa pessoa extremamente rica. Extremamente rica. Eu não estou falando de um professor que ganha 10 mil, 15 mil por mês. Eu estou falando de uma pessoa que ganha milhões por mês, tá? Pensa nessa pessoa. Essa pessoa seria um burguês, poderia ser enquadrada como burguês, né? E ela detém empresas, ela detém indústria, ela detém jornais. Essa pessoa em si seria um burguês, né? Uma coisa de burguês, um item de burguês, ele só pode ser acessado pela burguesia, né? Eu posso até ganhar muito bem, eu posso ganhar lá 15 mil reais por mês, vou lá e compro um carro muito bom, né? Mas isso faz de mim um burguês, ou faz daquele carro uma coisa de burguês? Não é assim, né? Quando a gente pensa dessa questão de coisa de burguês, a gente está pensando numa questão mais ampla e mais extrema mesmo, como no caso, por exemplo, do helicóptero que eu citei para vocês, ou de um jatinho particular, ou de uma ilha, né? Como a gente tem casos aí. E só para vocês terem noção, quem seriam os burgueses, né, no mundo são aquelas pessoas que assim fogem da nossa concepção de dinheiro, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei a lista da Forbes, que é um jornal que é relacionado à economia, que é uma lista de abril, né? E essa lista muda sempre, tá? Essa lista aqui, então, coloca as 5 pessoas mais ricas do mundo, né? E todos os valores, como vocês podem observar, são em dólares. Então, se a gente for fazer isso na nossa realidade, multiplica esses valores por 5, 6, né? Vai dar um valor assim gigantesco. Enfim, a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes de abril, é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? E a segunda pessoa mais rica do mundo é o Elon Musk, que é o dono da Tesla, por exemplo, né? Então, assim, e olha aqui o dono do Facebook, o dono da Microsoft, né? Então, assim, essas pessoas, elas fogem à nossa concepção de dinheiro, né? Elas conseguem acessar bens materiais que não estão no nosso universo, não estão no nosso horizonte, mesmo que você ganhe um salário de 30 mil por mês. Assim, é algo inimaginável o tanto de dinheiro que essas pessoas têm. Tá? Ah, professor, mas por exemplo, eu vi uma entrevista que o Bill Gates, ele tá com um relógio que ele até fala que é um relógio de 10 dólares. Ele tá mentindo? Ele pode estar falando a verdade, ele realmente pode estar usando um relógio de 10 dólares, mas não é o item em si que transforma ele em burguês. Entenderam? Não é ele ter um relógio de 10 dólares ou de 13 mil dólares que faz dele um burguês. É o que ele detém. Ele não detém um relógio, ele detém a Microsoft, né, que é uma empresa, enfim, de tecnologia gigantesca que inclusive a gente usa no dia a dia, né? Entenderam, gente? Beleza? E quando que então a questão do privilégio ele pode ser relacionado a um ponto individual? Quando que a gente vai entrar nessa discussão individual de realmente apontar o dedo para alguém para fazer alguma correção, para fazer algum apontamento, né? Quando a gente quando a gente parte de uma noção de individualidade, o ponto central aqui é sobre a individualidade. Então, quando um indivíduo em si, uma pessoa, ela tenta justificar o privilégio que ela possui, né? Por exemplo, essas duas frases que eu coloquei aqui. Eu trabalhei muito hoje, sou rico, né? Um exemplo clássico, o Bill Gates, dizem que ele construiu a empresa dele do nada, e não foi assim, né? Ele teve todo um auxílio de pessoas milionárias que investiram nele, ele teve contatos que eu e você não temos, né? Então, assim, ele foi uma exceção ali de pessoas que ficaram bilionárias, né? O Elon Musk, por exemplo, ele é bilionário não é porque ele trabalhou muito a vida inteira, ele é bilionário porque ele herdou, né, uma fortuna gigantesca da família dele. E a família dele, por que tinha tanto esse dinheiro? Porque a família dele explorou minas lá no continente africano, né? Enfim, é uma problemática muito grande. Não é de hoje que essa pessoa se tornou bilionária, né? Ela não é de hoje. E outra frase seria só existe pobre porque essas pessoas são preguiçosas. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, essas duas frases são exemplos, né, de justificativa do privilégio, né? Então, o que eu quero que vocês entendam dessa aula, né?
Só passando no último slide, o que eu quero que vocês entendam dessa aula? Que vocês diferenciem, consigam diferenciar o que é um direito básico e o que é um privilégio, né? A gente tem o direito básico como algo inerente à vida, que é necessário para todo mundo, né? E se algumas pessoas não possuem esses direitos básicos, a culpa não é das pessoas que possuem esses direitos básicos. A culpa é da desigualdade social, que é problemática do sistema no qual nós vivemos, né? Quando a gente fala, então, de pessoas que realmente possuem privilégios, a gente tem que ver o que são esses privilégios. Então, são coisas extremamente exorbitantes à esfera da necessidade humana e que, para que existam essas coisas, esses itens, as pessoas outras milhares de pessoas têm que viver numa situação precarizada, né? Eu tenho que retirar delas e colocar na mão de outros, tudo bem? Ah, professor, por que todo mundo não vira então, todo mundo não tem um helicóptero, coisas do gênero? Porque realmente não tem como. O planeta Terra não aguenta, né? Ele tem um certo limite ali e não tem como a gente imaginar que todo mundo no planeta vai ter um helicóptero um dia, por exemplo. Eu estou citando aqui o helicóptero porque é algo mais fácil da nossa realidade, mas poderiam ser outras coisas também, né? Enfim. De qualquer maneira, essa foi a nossa aula. É uma aula bem introdutória, tá, gente? É um tema bem avulso, assim, eu diria, que na verdade ele vai entrar como pano de fundo de outros temas quando a gente for discutir, tudo bem? E eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, manda pra mim, pode mandar no Instagram, que aí a gente conversa no privado, se você tiver vergonha de perguntar, tá? Ou no Facebook também, beleza? Então é isso, até mais. Tchau, tchau.